Como oferecimento da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, o Grupo 264 Barreiro apresenta Podclast, o seu podcast favorito, feito de caminheiro para caminheiro. Ora, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso querido Podclast. Pode tudo. Pode nada. Pode sim. Não pode. Este é o nosso episódio 0, é o episódio teste do nosso novo projeto do clã do 264 Barreiro, o Podclast, o podcast de caminheiros para caminheiros, onde iremos a contar histórias da vivência escotista focadas na vivência do clã. Portanto, como neste momento este é o episódio 0, o episódio que está a ser feito de teste para ver como é que tudo funciona, o áudio, o vídeo, iluminação, o café, etc., nós não temos convidados, portanto o teste será feito com os nossos apresentadores, eu, Leonardo Ramos Batista, rinoceronte flexível, do clã do 264 Barreiro, e o Alan Santos Charão, Falcão Radiante também do clã 264 Barreiro. Nós iremos entrevistar-nos um ao outro, portanto espero que gostem e espero que este projeto tenha muito sucesso. E muitos anos de vida, é claro. Então, meu caro colega, olha, eu já te conheço há muitos anos. Alguns anos, uns anitos, já vão uns anitos. Já vão 3. Mas uma dúvida que eu sempre tive, que eu nunca entendi muito bem, também nunca perguntei. O que te trouxe pro movimento? Que foi uma pessoa? Foi uma dúvida? Curiosidade própria? Como é que foi? Foi uma pessoa, sim. Eu tinha 13 anos, eu estava no 8º ano e eu tinha uma colega minha da minha turma que era escoteira. Sim. Ela estava na EP e todos os anos, no dia 22 de fevereiro, no dia de BP, ela vinha uniformizada para a escola. Uhum. E daí eu comecei a fazer algumas perguntas e ver o meu interesse. Uhum. Ela tinha um objetivo que era levar toda a gente da turma para o grupo dela. Nunca chegou a conseguir, conseguiu 4 pessoas. Ela e mais 3. Foi um bom número. Eu fui uma delas. Alguns de vocês devem conhecer a caminheira Érica Ratos do 123 Montijo. Foi ela que me apresentou tudo, mostrou a EP e eu sempre pensei, essa cena de ir para o meio do mato, comer marshmallows e vender bolachas deve ser fixe. Eu acabei por então entrar para o grupo, conheci muitas pessoas, conheci chefes, acampei, fiz algumas atividades e acabei por me interessar e mantive no movimento. Uhum. É engraçado que hoje eu olho e eu de facto não vejo. As pessoas, os chefes ficaram impressionados na altura e eu concordo. Quando eu entrei em fevereiro de 2020, na época do Covid. A EP encerrou as atividades em março de 2020. O meu primeiro ano eu acampei uma vez em fevereiro. Sim. E eu passei o resto do ano sem fazer nada, só voltei no ano seguinte. E eu mantive-me no grupo, mantive-me na EP firme e forte. Houve muitos que desistiram nessa época, inclusive pessoas que já estavam há alguns anos, mas eu, com um mês de escotismo, mantive-me no grupo. Como? Eu não sei. Hoje, na minha memória, esses dias, esses meses passaram muito rápido. Nem eu sei explicar. Muito interessante, sim. De fato. Curioso isso, porque eu próprio tive amigos que já tinham muitos anos de escotismo e o Covid simplesmente acabou. O meu grupo acabou com o escotismo. Com o escotismo não, o meu grupo acabou com o Covid. Porque muitas pessoas se afastaram e, de fato, é muito triste. Mas foi algo complicado que, todo mundo se afastou de todo mundo. Então e tu, me conta lá como é que entraste para a minha história é muito mais curta e muito mais rápida. Um dia eu estava em casa e minha mãe falou, olha, eu vou te levar para um lugar. Me levou para o primeiro grupo, José Plácido de Castro. O lençol só marrom, todo marrom. Eu fui lá, não sabia o que estava acontecendo. Começaram a falar de umas histórias assim de Mowgli, Menino Lobo, acho que estava todo mundo meio estranho assim. Mas eu tinha a recém-feitos 7 anos. E acabei gostando. Sempre fui uma criança levemente, bastante despachada. Nunca tive muito problema em me afastar da minha mãe, do meu pai, de ficar noites fora. A minha irmã já teve mais esse problema. Às vezes ela ia pra casa das amigas e pronto, não sentia esse... Você não estava mais. Exatamente. E eu já não era assim. Então eu me adaptei muito bem, muito facilmente ao escotismo. Sempre tive uma mínima facilidade em fazer amigos, então lá já fiz alguns amigos. Porém, o engraçado foi que um ano depois, ou um pouco menos, foi quando meu avô morreu e nós nos mudamos para Santa Catarina, Florianópolis, capital. Que fica a uns 500 km de distância da minha cidade natal, Porto Alegre.
E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei pra minha mãe é: mãe, eu quero um grupo de escoteiros aqui pra eu participar, eu quero continuar participando. Minha mãe olhou assim: ah, filho, tá bom, então a gente vai achar. Passou 1, 2, 3 meses, achamos um. Grupo Universo. Lá eu fiquei lá por muitos anos. Fiquei lá, se eu não estiver enganado, por 5 anos. Até que o grupo se dividiu e eu decidi ir para esse novo grupo que se iniciou, que foi o Allan Kardec. Uma história curiosa, foi um grupo que se iniciou dos poucos grupos, se não o primeiro grupo da América Latina que tinha uma religião, que era o Espiritismo, que é mais uma doutrina, mas isso não vem ao caso. Porque no Brasil, no caso acho que até na América, o escotismo não se divide pela religião, que é algo que infelizmente acontece aqui. Então, na maioria em todos os grupos no geral, eu acho que todos tinham o costume de fazer a prece de abertura e tal, mas nunca teve essa divisão de católicos e blá 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 blá. Sim, nós não temos uma associação diferente para que seja ligada a alguma religião. Não que isso seja errado, mas eu acho que essa distinção, essa questão de haver duas entidades, sim. Eu acho que, eu na minha opinião, não acho isso errado. Eu acho que devia ser tudo escotismo e ponto, acabou. A questão é que atualmente não dá para mudar, tem-se que se aceitar como é, mas é verdade que às vezes leva a alguns problemas cá em Portugal da distinção, principalmente das pessoas que estão fora do escotismo, acabam por ter ideias erradas do escotismo, de que tem que ser católico, de que só existe CNE, a gente acaba por ser um pouco prejudicados por isso, mas pronto, não há muito a fazer, não é? Temos que conviver com isso e vai-se convivendo, vai-se aproveitando do escotismo, a gente é feliz à mesma. Deixa-me perguntar-te então, qual foi a melhor atividade que já tiveste ao longo dos teus... São quantos anos? Já vão 11. 11? Ao longo dos teus 11 anos, qual foi a melhor atividade que já tiveste? Tive muitas atividades boas. Chega até a ser difícil dizer uma só. Mas me vem 2 atividades na cabeça. Primeira, o ARSC, Acampamento Regional de Santa Catarina. O acampamento regional no Brasil teve 13.000 pessoas durante 4 dias. E foi engraçado, porque foi logo após eu ter passado para a tribo de escoteiros. Então, eu passei e uns meses depois eu estava no acampamento regional, com, sei lá, 13 anos, 12 anos. Aquela atividade foi espetacular. Foi muito marcante para mim, porque eu acho que foi aquele divisor de águas. Quando tu tem uma atividade muito forte, muito que te marca muito e tu vê que é isso que tu quer fazer, que tu quer manter no movimento, para mim foi essa atividade. Foi a atividade que eu tive e falei, mano, isso é bom, quero continuar nisso. E é claro, também me vem à cabeça o ACNAC. Mas calma, só por curiosidade, assim, por alto, o que é que fizeste nesse acampamento regional de Santa Catarina? Assim, por alto, o que é que fizeste? Imagina, chegamos Quantos lá, dias é que foram? Foram 4 dias. 4 dias, 3 noites? Foram 4 dias, 3 noites. Ok, o que é que fizeram mais ou menos assim por alto? Então, chegamos lá, montagem de campo, padrão, e aquele campo era gigantesco, era simplesmente enorme. E eram quase todos os dias atividade de base, tinha que caminhar para não sei aonde. A gente e eles nos davam muito tempo livre porque o principal ponto do acampamento era a independência. E esse tempo livre a gente tinha que nós próprios ir consultar as bases, ir atrás das bases, para completar um caderno que eles nos deram, em que a gente completava e ganhava um distintivo no final. Eu, por acaso, porque sou vagabundo, não completei um dos distintivos. Tinham 2 distintivos, o principal e um secundário, que era sobre a natureza. Eu tava com preguiça de fazer, fiz só o principal. Fizemos muitas atividades físicas. Tinha uma atividade que era parkour, entre muitas aspas, a gente teve que subir por cima uma espécie de escalada. Exato. Passar por os obstáculos. Teve um escorregador de aqueles obstáculos tipo tropa, subir às redes, subir às cordas. Só que a corda era 4,5. Claro, tem que ser à escala, para os putos. Teve uma atividade que foi muito boa, que foi o paintball pobre. Teve 2 paintballs, teve um que era numa arena. Então, novamente, tem que ser à escala, claro. Tem que ser paintball por miúdos de 12 anos. Era com um cano e um balão. Colocava lá, puxava. Aí puxava. Exato. Ok, disparava. Tiveram muitas atividades nesse estilo, foi muito, muito criativo. E eu conheci muita gente lá, foi muito bom. Parece fixe. O ACNAC foi simplesmente espetacular. Pessoas espetaculares, a nossa região. Eu acho que o escotismo aqui em Portugal é muito leve, muito... Não é uma pressão militar como há no Brasil em alguns grupos, e eu achei completamente espetacular. Mas eu acho que eu posso te dar mais espaço para falar dessa atividade. Pois. Qual foi a tua melhor atividade? Não estou nisto há tanto tempo, 4 anitos, e é praticamente impossível eu responder o ACNAC 2023.
Eu sei que vai ser um pouco chato, porque as próximas pessoas, os convidados que tivermos aqui, provavelmente alguns vão responder também, mas eu tenho fé que não. Eu tenho fé que os outros têm experiências ainda melhores. Mais anos de escotismo, mais atividade. Mais anos, eu é que sou relativamente novo nisto. Bom, é impossível não responder ao ACNAC 2023. 7 dias, 6 noites, num campo enorme. Aquilo era, nós dormíamos numa partezinha assim, tu sabes bem que estavas lá, mas vou explicar aqui para o público. E depois tinhas o resto tudo para andar em terra batida. Foi no mesmo sítio onde é a concentração de Faro. Os motares andam lá. Só que daquela vez estávamos a gente naqueles dias. E foi completamente espetacular. No primeiro dia fui para uma barragem andar a remar o dia todo para depois chegar a dormir ao relento a olhar as estrelas, a cafeirinha. Rimos tanto a gozar naquele fogo conselho, rimos tanto a cantar a canção de clã. Eu ainda não tinha a canção, tu não estavas connosco lá. Eu estava dormindo. Tu estavas a dormir. Aquilo na canção de clã, que uma parte deve conhecer, eu na época não conhecia. Então quando vinha a parte do lá lá lá, eu só fazia um lá 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 aleatório, dizia lá 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 lá. E o pessoal estava ao meu lado, fartou-se de rir com isso. E aquilo calado, e o pessoal, está calado, pá, nós chegamos lá, fizemos aquele círculo e sentou uma pessoa à minha frente. Falou assim: olha, se importa se eu estiver aqui? Falei: não, mas se importa se eu estiver deitado, dormir? Ele olhou para trás: não, deitei e dormi, não vi nada. Eu só lembro de acordar com ele, dar 2 toques assim, boa noite, e sai. E eu já estava a dormir, fazia umas 2 horas. Bom, continuando, no dia seguinte acordámos, fomos fazer novamente o trajeto da barragem para trás, só que em corrida. A outra foi a fazer base, esta foi corrida a ver quem é que voltava ao início. Por acaso a minha jangada ganhou. Quem disser que não ganhou está errado. Ouviste, Rodrigo? Quem disser que não ganhou está errado. Depois, pronto, fomos para a praia, depois foi a atividade de projeto, que a minha foi tipo uma cena que não estava planeado, mas depois fomos para dormir a uma casa, foi lá e foi tudo bem da fixe. Ficámos até tipo às 3 da manhã a beber A gente comprou uma daquelas garrafas de sumo concentrado para misturar na água. A gente meteu essa garrafa, meteu 1 litro de concentrado num garrafão de 7 litros. A gente passou a noite toda a beber sumo de laranja. Rimos bué. Depois veio o Masterchef. Também foi bem fixe cozinhar. Apareci no Insta da AEP, fiquei feliz. Foi isso. As pessoas. O principal é as pessoas, não dá para. Com certeza. Tenho que dizer que as atividades é fixe, mas fazer tudo o que eu fiz com as pessoas que eu fiz fica totalmente diferente. Eu acho que o que faz o escotismo são mesmo as pessoas, são os colegas, as amizades que fazemos. As pessoas, isso não é hipótese. Eu sempre disse, e eu volto a dizer, eu acho que o escotismo é uma experiência muito relativa. É muito diferente de pessoa para pessoa. Porque depende muito da idade, depende muito da fase da vida, de como é que tu estás, como é que estão as coisas em casa. Verdade, sim. Depende das pessoas que estão contigo na tua divisão, quem é que são os teus parceiros, os teus compatriotas, os teus compinchas, depende de quem é que é da tua tribo ou do teu clã, dependendo da divisão, depende do chefe e depois depende das atividades em si, porque às vezes é um acampamento que pode ser muito semelhante a um que eu tenha feito, talvez por ter tido pessoas diferentes, não vai ter tido os mesmos convívios e de ter um chefe diferente, não vai ter acontecido as mesmas coisas, que às vezes pode levar a experiências muito diferentes. Por isso eu acho que o escotismo, cada pessoa tem uma visão única do escotismo. Inclusive por isso é muito bom o podcast para nós explorarmos essas diferentes visões que cada um tem do escotismo. Eu por acaso nunca conheci uma pessoa que tivesse uma opinião igual sobre o escotismo. Até porque cada vivência é uma vivência, cada pessoa é uma pessoa. Mas agora falando um pouco mais sobre o futuro e o Acarregue. O Acarregue. As suas expectativas para o Acarregue? Já ouvi dizer que vamos andar muito. Que o clã vai andar muito. Eu também. Já ouvi dizer que vai ser muito fixe. Novamente o que faz é as pessoas, e como nós já conhecemos o pessoal da região, nós sabemos que vai ser show fixe. Nós sabemos que vai ser fixe. Nós sabemos que vai ser bom. Vou ser sincero, as minhas expectativas não são assim tão altas, porque depois do ACNAC e depois do Raízes, eu acho difícil ser melhor. Principalmente por essa parte. Uma das coisas que eu gostei muito nos dois foi conhecer pessoas. Eu na época no ACNAC foi o meu primeiro acampamento no clã. Eu estava na Tex antes disso e eu não conhecia o pessoal da região. Sim, eu também. Portanto, eu conheci o pessoal da minha região no Nacional, em Faro. É engraçado. Que conheci mais as pessoas que eram perto de mim do que as pessoas que eram de longe.
Portanto, eu acho que como vai ser um acampamento regional e eu já conheço as pessoas da região, não vai ter essa experiência de conhecer pessoas novas. Mas fortalece os laços. Fortalece os laços, mas por isso é que eu não acho que vai ser aquele gostinho especial de conhecer pessoas novas. De pá, eu fui lá, conheci aquele gajo, foi bem engraçado. No Raízes, Vai ser nós mais fomos um... de cabeça. No Raiz não sabíamos nada, não conhecíamos ninguém. Então foi outra região. Para quem não sabe, o Raiz é o acampamento regional da região Lisboa e Val do Tejo. Nós fomos como convidados. Foram dois grupos convidados, além da região. Foi o 2x4 Barreiro e eu não quero errar o número, que é os da Madeira. Deve ser 23 ou 24. 23 acho que não é. 23 é que é luz, não é? É. É 24. Não quero errar, peço imensas desculpas se errar. Que foram os grupos convidados fora da região. E pronto, então é que não conhecia absolutamente ninguém. Pois foi. E aquilo, quer dizer, conhecíamos uns aos outros, que nos deparamos na Serra da Estrela. Mas Temos mesmo o Doce assim, Açoares, é verdade, nós temos o Doce Açoares. mas mesmo assim, aquilo era muito novo. Eu nem sabia como é que era um acampamento regional aqui em Portugal. Lá é diferente. Não, tu disseste que esse acampamento já teve 3.000 pessoas. A questão é que realmente a diferença de número de pessoas, mas também é muito maior. À escala, né? Se temos um país com 10 milhões e um país com 200 milhões... Mas eu Tem que ser à escala, é como a cena da tropa para os putos de 12 anos. Tem que ser à escala, o também tem que ser à escala para os miúdos de 12 anos. mas Também por tem que estar à acaso, escala para os miúdos. claro, Para os miúdos, para o país. eu já ouvi dizer que aqui em Portugal, relativamente falando, é um dos países com maior número de escoteiros, maior número de participantes do movimento. Por acaso não tenho muito conhecimento. Em termos de disso. porcentagem, claro. Sim. Mas nunca fiz uma pesquisa muito a fundo em relação a isso. Mas é um assunto interessante. Bom, produção, estamos com quanto tempo? Estamos aqui só... Acho que estamos num bom tempo. Portanto, quero agora fazer os agradecimentos. Com certeza. Quero agradecer à produção que está lá atrás. Vocês não veem, mas eles estão a ter um ótimo trabalho para nos manter. Outros elementos do 2x4 Barreiro. Até o servir no café e tudo. Servir-nos café. Quero agradecer ao café. Com café. Feito aqui pelo nosso anfitrião. Faz lá esse agradecimento. Eu quero agradecer ao chefe Alex, mais conhecido como Alex Press, que ele nos faz todas as nossas boleias e nos leva para tudo que é lado. E que nos forneceu esse espaço maravilhoso. Agradecer a todos os nossos ouvintes, assistentes. Vocês é que fazem isto ser possível. Ainda não fazem porque é o episódio 0, mas É verdade. isto só se vai manter se tivermos ouvintes. Agradeço ao meu clã, Todo o clã, a todos os 10 elementos que Com certeza. cada um Apoiaram. que apoiaram o projeto e o projeto vai se manter por conta deles. com certeza. Agradeço ao nosso chefe que apoiou. O nosso chefe também, que é o responsável pelo nosso clã. Sem ele nada disto estaria a acontecer igualmente. Muito obrigado, Rui. Temos saudades tuas. Muito obrigado por assistir. Deixa like, se inscreve no canal, coloca Like, um comentário. comenta, se gostar, porque a gente quer ter feedback. Com Comenta, certeza. pelo menos para ver quem é que está aí desse lado. Uhum. Quem é para ver o que é que acham, quem é para pelo menos ter uma resposta para não sentir que estamos a fazer isto para ninguém. Está-se para isso. Vá, não custa. Muito obrigado e até a próxima. Até à próxima.